Fique por dentro. Entrevista. E a entrevista de hoje é com o especialista em reabilitação e tratamento preventivo, Mário César Martins. Ele vai falar sobre a escolha da modalidade esportiva para as crianças. Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por me chamar para poder falar alguma coisa sobre isso, que é um assunto importante, né, para os pais ficarem mais tranquilos a respeito da escolha do esporte para os filhos, né? Com certeza, quem agradece somos nós aqui da Rádio Transmundial em te receber e todos os seus conselhos aí, como bem diz para os pais, que agora estão também desfrutando aí da companhia dos filhos nessa época de férias, né? E tem percebido que as crianças têm muita energia, né, Mário? É, isso mesmo. E daí ficam pensando, onde é que eu posso colocar meu filho? Será que no judô, na natação? Para começar, Mário, como que você acredita, com qual idade que uma criança já pode começar a fazer atividade física? Seja ela aí tanto individual quanto coletiva, com quanto que ela começa a ter domínio do próprio corpo, ter consciência corporal também? Nessa parte de consciência corporal e domínio do corpo, isso aí é uma progressão, né? Então, a criança ela pode fazer, por exemplo, natação desde bebê. Porém, vai ser um outro estímulo para ela, né? Um estímulo para que ela consiga ter um pouco mais de, lá para frente, um pouco mais de coordenação e tudo mais, vai sentir mais para frente. Agora, vamos pegar aquela fase que as crianças estão mais na escola, então na escola de educação infantil, que é naquela fase de 3, 4, 5 anos, 6 anos, né? E os pais acabam colocando a criança na atividade física para cansá-la, na verdade, para deixar bastante, né, atividade, para chegar em casa e ser mais prático, poder colocar para dormir, ficar mais fácil. Só que o que nós temos que observar, a primeira coisa é o comportamento da criança, o lado psicológico e emocional da criança. Se a criança é uma criança muito assim introvertida, é interessante colocá-la em esportes coletivos. Se a criança é mais extrovertida, mais expansiva, é bom colocar em esportes individuais. O judô, nesse caso, é muito importante para crianças assim hiperativas, para que ela consiga ter mais organização no comportamento dela, né? Então, a ideia é a gente pensar também no sentido de intensidade do esporte, da atividade e também o volume do trabalho. Às vezes, fazer uma criança ficar 1 hora numa atividade, eu acredito que seja muita coisa para ela, para sobrecarga articular. Sim. Por exemplo, gostam de colocar muito as crianças no futebol, os pais, né? Só que tem que ver na escola, que eles vão colocá-la, se a dimensão do campo ou da quadra é de acordo com o tamanho da criança. Às vezes está num campo oficial society e coloca uma criança de 5, 6 anos lá para fazer uma atividade de futebol. Sim. É uma imensidão para ele. Ele corre muito, né? Ele se desgasta muito, pode ocasionar algumas lesões articulares e ainda mais a bola também não está adequada ao peso da bola também para a criança. Põe uma bola oficial de adulto para a criança. Então todas essas coisas têm que ser bem observadas. Se tiver com a intensidade adequada e o volume adequado do exercício, a criança deve fazer todos os esportes que ela puder, entrar numa escolinha de esporte e fazer. Que quanto mais recursos motor ela tiver nessa fase, que é chamada fase áurea de crescimento e adaptação motora, é importante para o futuro dela. Isso tudo vai ser armazenado numa região do cérebro chamada cerebelo. O cerebelo é como se fosse um gravador motor do ser humano. Que ótimo. Quanto mais atividades tiver, mais correlação de movimentos ela vai ter no futuro. Então, vai ser uma coisa mais fácil para ela poder se virar depois numa fase adulta, né? Muito interessante. Quando a gente conhece o que há por trás, né? Fica muito mais fácil com essa conscientização da importância mesmo do exercício físico, né? O quão bem ele pode fazer, desde aí para mais tenridade até para o futuro, né? Dessa pessoa que já vai ser desde o começo incentivada a fazer atividade física. A gente sabe que a gente vive um tempo de modernidade onde os pais às vezes não dão bom exemplo dentro de casa quanto à prática de exercício físico, né? E fica muito mais difícil, né? As crianças ficam
lá jogando videogame e o pai diz, não, desce, vai lá no prédio, vai jogar bola, mas não dá um incentivo também para que a criança pegue gosto, né, por andar de bicicleta, por exemplo, por fazer atividades que ela gaste energia, enfim, que ela brinque como criança brincava, né? Então, isso fica um pouco mais difícil, né? O que você acha, Mário, dessa questão de dos pais fazerem uma atividade junto com os filhos? Tem idade para isso começar? Por exemplo, pensando em natação, pensando talvez no próprio judô que o senhor aconselhava a gente. Quando a família inteira quer começar uma atividade física, qual que você indicaria? Qualquer atividade física, só que tem que ser dimensionada para cada um. Fazendo uma mesma aula não acho interessante, porque a intensidade de um é diferente da para o outro, né, do adulto para a criança. Então, fazendo a mesma modalidade, acredito não, com certeza aproxima muito pais e filhos. Ótimo. Se o pai fizer o judô, o filho fizer o judô, a mãe fizer a natação, o mesmo judô também. Eu tenho pai e mãe que faz judô aqui com a gente. Sim. E o filho também. Então, aproxima demais as crianças dos pais, né? E aquilo que você pontuou aí é muito importante, quer dizer, o incentivo dos pais a fazerem isso. A mesma coisa na alimentação. Claro. Na alimentação quer que as crianças comam de tudo, mas o pai e a mãe já não comem. Eu não como cebola, eu não como legumes, e quer que a criança coma. Então acaba ficando mais cômodo, às vezes, infelizmente, dar o fast food. Vai dar o fast food, come, já está ali alimentado e vamos dormir. Quer dizer, a correria do dia a dia está fazendo isso. Então nós não temos que entrar nesse ciclo de correria. Às vezes a pessoa, por ser muito exigida no trabalho, acaba não conseguindo nem conversar muito com o filho quando chega em casa. Não porque ela não queira, porque realmente está sendo exausta, corrido. Né? Mas não é por aí. Se cair nesse ciclo, as crianças vão sentir, vão ficar carentes, os pais também vão ficar um pouco chateados por dentro, não conseguem nem atender direito às necessidades das crianças. Então, colocar a criança apenas para se cansar em esporte, já começa a entrar tudo errado aí. Com certeza. Outra coisa que tem que avaliar bastante, né, no caso das alimentações, o que acaba acontecendo? Pode acontecer diabetes, né? Diabetes infantil hoje está muito em voga, e a hora que vai ver é uma doença silenciosa, e os pais não percebem, a criança já adquiriu diabetes. Sim. Então, se a criança já faz uma atividade, ou mesmo não fazendo, é importante, isso é caso do pediatra também aconselhá-lo, né? Mas é importante observar bem o comportamento da criança, desde a alimentação. Às vezes a criança está se alimentando bem, mas tem já essa característica de diabetes. Então é importante acabar sendo aconselhado para que sempre verifique anualmente, se for o caso, com um exame de sangue, que tem muita doença silenciosa, a gente não percebe e exige que a criança tenha um comportamento natural, mesmo que ela se esforce muito, ela acaba não conseguindo. Então, desde a alimentação até a escolha do esporte é muito importante. Tem que estar muito atento às coisas, porque esse mundo globalizado traz muita informação e às vezes os pais ficam muito confusos no que fazer. Então, é procurar uma pessoa especializada e principalmente um profissional que sabe o que está fazendo. Não é o futebol, não é o judô, não é a natação, não é o vôlei, não é o balé que vai causar o problema no filho. É a maneira que é aplicada para o filho. Então é muito importante ter o profissional sabendo orientar direitinho a prática da atividade. Olha, excelentes apontamentos que vão muito além da indicação de uma atividade física, mas dessa consciência familiar mesmo, da importância, né, de prestar atenção no que a família está comendo, no que ela tem feito de exercício, muito mais só do que gastar a energia, né, mas tomar o gosto também pelo esporte. Eu queria te perguntar como que a gente faz para incentivar as crianças a terem, talvez até de uma forma lúdica, a gostarem de alguma atividade física, por exemplo. A gente vê, né, ou via, pelo menos antigamente, as mães colocando as crianças, né, as meninas para fazerem balé e tudo mais. Como que você consegue despertar o interesse por algo que daí não vai se tornar a obrigatoriedade de fazer uma academia 30 minutos por dia, mas vai se tornar um gosto por estar lá com o seu corpo, conseguir ouvir uma boa música, fazer uma atividade que lhe traga prazer. E quando a gente associa também a prática de atividade física ao prazer, à alegria, isso tende a acompanhar para o resto da vida a pessoa, né? Você está pontuando muito bem, viu? Tem que ter isso aí mesmo. Só que qual que é a melhor maneira da gente fazer com que essa criança tenha essa vontade de praticar esporte? Os nossos pais
são os nossos primeiros heróis, são as Sim. nossas primeiras referências. Então, uma atitude vale mais que 1000 palavras. Então, se o pai não come cebola, a criança não come cebola. Pra você ter uma ideia, meus filhos, Aham. minha mulher está cozinhando, a minha filha de 3 anos entra na cozinha e pede para pôr um pedacinho de alho na boca dela. Olha, Porque nós comemos, né? sim, Nós sim. comemos alho, nós comemos cebola, nós comemos de tudo. Que De ótimo. tudo. O meu filho teve uma pesquisa gastronômica na classe dele e foi perguntado para ele o que é que ele não gostava de comer. Ele colocou ali, eu não gosto de comer caroço. Muito Ele bom. ele come de tudo, quer dizer, não tem o que. Eu estou pensando, caroço eu não como. Sensacional. Então tem que ser o quê? Tem que ser o exemplo, né? De alimentação, exemplo de conduta. Se tem muita briga em casa, ele vai criar uma confusão também emocional dentro É dele. verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na frente das crianças, que eles são umas esponjinhas. Eles pegam tudo, até aquilo que você acha que eles não estão percebendo, eles estão percebendo. Então, e começam a repetir, né, no colégio, de repente chega uma frase lá do colégio que saiu de dentro de casa, né? Ou vice-versa também, né? Mas que Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. Então ser pai, eu digo sempre isso, ser pai, mãe e ser professor é uma responsabilidade muito grande, porque se você não tem uma boa conduta, você vai direcionar esse seu filho, esse seu aluno para a conduta que você tem. Por isso que é muito importante escolher o professor, escolher ali de acordo com o que você quer, com o que você acredita. Não é a modalidade que vai fazer com que o seu filho cresça. sim, É o professor, é o profissional. ótimo. Pode ter a tecnologia que for, mas não substitui o ser humano, não. Com toda certeza, falou muito bem e aquilo também marca, né? A gente falou várias vezes aqui no programa que às vezes se você tem um bom professor em determinada matéria, você acaba pegando gosto por uma matéria e às vezes isso te acompanha pro resto da vida. Quem teve boas aulas de história, por exemplo, começa a amar a história. Quem teve boas aulas de matemática ou o contrário também é verdadeiro, né? Se você teve um professor que passou a matéria de um jeito que misturava um pouco de rigidez e tudo mais, às vezes você pega uma aversão a determinado assunto. Então, na prática de atividade física, isso também é muito importante, né? Fazendo um link que você disse agora, Sim. desculpa te interromper, Imagina. mas para pegar essa ideia aí. Colocamos as crianças na escola para aprender matemática, história, Sim. geografia, esses conhecimentos gerais para que aprimore e conduza a vida dele de uma maneira melhor. Claro. O esporte é a mesma coisa. Sim. A gente não coloca a criança na escola para ser campeão de matemática, Sim. campeão de português, de história, geografia. Para ele ter isso como uma ferramenta para conduzir a vida dele. O judô, por exemplo, como nós colocamos aqui, é mais uma matéria para que ele tenha uma ferramenta de relacionamento inter e interpessoal. Então, até os 10, 11 anos, nós não colocamos eles assim em expectativa competitiva. Nós colocamos a criança numa expectativa cooperativa. Ótimo. Então, ele tem que aprender de uma maneira sempre brincando, porque o forte da criança, até nós adultos, por que nós pegamos férias? Para chegar para se divertir. Sim. Então, a diversão faz parte da essência humana. Se não Sim. tivesse diversão, não tem alegria. Sim, Então, nós sim. temos que ter alegria na nossa vida. A vida cada vez está mais difícil, né? Está Claro. sempre mais competitivo, tem problemas mil que a gente tem que resolver durante o dia, chega em casa exausto. Mas se a gente fizer encarando com uma maneira mais divertida e encarar de uma maneira mais respeitosa também, respeitar a individualidade das pessoas, que nós vivemos num grupo, Sim. as pessoas estão enxergando muito mais o seu próprio umbigo do que a sociedade que a gente vive. Com toda Haja certeza. visto o que aconteceu agora aí do Charlie Hebdo, né? Pois Então, é. cada um faz aquilo que quer e não importa as consequências. Só que chega no momento que você entra de frente, bate de frente com alguma coisa aí, que tem um problema aí se ofender, a gente mata e acaba acontecendo isso. Então, problemas no trânsito, um xinga aqui, outro xinga ali. Poxa, se tivesse bom senso, né, a gente vai viajando agora na filosofia, se o ser humano Sim. fosse sensato o tempo todo, não precisaria nem existir advogado. Quer dizer, advogado entra para querer defender os próprios direitos porque o outro não teve bom senso e causou uma briga.
Pois é, esse Eu não ponto. sei, eu estou entrando tudo nisso porque o esporte causa tudo isso. Com certeza, causa, acho que tudo isso que o senhor citou, esse senso de compartilhamento das experiências boas, né? No caso, a pessoa está se divertindo, está fazendo uma modalidade, está fazendo junto com o outro, né? Tem vários exercícios que são coletivos, mas há exercícios que são individuais que você também pode fazer em grupo, né? Então, isso é muito legal. E quando o senhor disse, né? A princípio a gente não incentiva as crianças para competições. Por um lado, a gente vê que a individualidade ela é tão presente nessa sociedade moderna que você nem precisa incentivar a criança para a competição, porque isso ela já vai aprender naturalmente a competir em tudo, né? Essa individualidade marca isso. Claro que a competição de modalidades esportivas é muito saudável, mas acho que o principal mesmo, como o senhor citava, a princípio a competição pode ficar para depois, né? Precisa ter um outro senso que venha antes disso, né? A competição faz parte de um processo de desenvolvimento, não é a finalidade. Claro. Não quer dizer que, então não vai ser competitivo, vai pensar só em ajudar os outros, não sei o quê. Eu acho que isso faz parte, aquilo que você falou, a competição já é inerente ao ser humano, não precisa ensinar ele a competir, já sabe. O problema é que você tem que colocar, que você deve fazer o seu melhor em prol de uma sociedade, em prol de um grupo, não só de você. Se a gente pensar só em nós, eu acho muito pouco. Muito vazio, né? Nós vivemos em grupo, em sociedade, que nós vamos pensar só em nós mesmos, é muito pouco. Sim, com certeza. Olha, eu queria agradecer esse tempo aqui com a gente, pena que o tempo passa tão rápido, mas foi uma conversa muito gostosa, eu acho que uma conversa muito mais de conscientização do que a gente vive e de uma maneira mais bonita de se viver, tanto os pais quanto os filhos e como sociedade, até do que só apontamentos aqui. Então, claro que a gente vai te esperar aqui numa próxima entrevista para falar desse e de outros assuntos, que a gente conversou com o especialista em reabilitação e tratamento preventivo, Mário César Martins, nos trazendo aqui dicas excelentes. E eu queria te agradecer e já deixar aberto aí o espaço para você colocar suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, com seus ouvintes. Você vê que nós fomos num outro âmbito, porque o esporte leva a isso. Sim. Se a gente souber conduzir o esporte, conduzir a atividade física do ser humano, ele melhora tanto como pessoa internamente e ele para a sociedade. Então não é a visão apenas do esporte ou querer ser campeão ou até projetar aquela sua frustração do esporte quando era criança e querer que seu filho seja aquilo que você não foi, isso é muito comum. Então evitar essas coisas. E acho que tem que ter uma consciência e através do esporte, se a gente souber conduzir bem as crianças, nós vamos ter um futuro melhor. Ótimo. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos e a gente espera então numa próxima. Um bom dia. Bom dia.